Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Meus amigos, realmente hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos ensinamentos do nosso querido codificador, Allan Kardec, que dedicou-se a todo o trabalho na Revista Espírita de divulgar como foram essas pesquisas na elaboração dos livros da codificação, os principais que nós chamamos inclusive de Pentateuco Kardeciano, as obras básicas mais conhecidos, o Livro dos Espíritos, que deu ensejo a todos os outros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Além desses 5 muito conhecidos, temos também o que é o Espiritismo, que é muito interessante. É um livro que eu aconselho para aquele que ainda não é conhecedor da doutrina espírita, tem curiosidade em saber o que é o Espiritismo. Ele é um livro fininho, interessante porque também é baseado em diálogos constantes, né? Um embate entre Allan Kardec e um pastor, né? Uma pessoa, um eclesiástico da época que estava discutindo a respeito dos princípios doutrinários do Espiritismo. Então, de uma forma bem didática, interessante e dinâmica, a gente acaba conhecendo como é que é, né, a doutrina espírita antes de começarmos a frequentar, a pesquisar mais, a ler, porque eu vejo muita gente lendo livros assim, romances, mas nunca abriu o Livro dos Espíritos. Quando nós temos a base mesmo, os princípios bem sedimentados, nós quando lemos uma obra espírita, é um universo que se abre para nós. Então não são apenas curiosidades. Ali nós vamos encontrar muitas notícias, conteúdos que nós vamos nos identificar a partir do momento que nos vermos como espíritos que somos. Então, além dessas 6 obras, eu falei as 5 básicas e o livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec desenvolveu ao longo dos seus escritos as revistas espíritas, no seu total 12 exemplares. Mas quando a gente fala revista, nós temos o costume de achar que revista é um magazine, é uma revista, um folhetim que a gente compra ali na banca de revista, né? Aquela coisa fininha. Não, as revistas espíritas são livros, compêndios realmente. São livros bem grossos, porque cada capítulo é um mês. É alguma coisa? Alô? Eu pensei que... Bem que ele perguntou se eu ia ter um pressentimento, já estava tendo uma manifestação. E ele veio aqui para trás, me dá cobertura, quase me deu um passe, né? Não faça isso comigo. Que foi? Pifou? Eu falo bem alto, dá para ouvir? Bastante, né? Olha, o pessoal gostou até mais desse microfone, viu aí? Bem. Então, essa revista espírita, né? Cada exemplar eram exemplares grossos, porque cada capítulo era um mês e cada mês eram tratados vários temas. Ele juntava as cartas que ele estava recebendo de vários centros em todo o mundo, fazendo aquelas comparações dentro do que nós chamamos do princípio da universalidade. O que é isso, Karina? É que o nosso querido pedagogo codificador Allan Kardec,
Ele não simplesmente recebia uma mensagem, achava bonita e vou publicar, porque isso é verdade. Não. Ele pesquisava, dentre outras mensagens que ele teria recebido, quantas que estavam corroborando aquela situação. Aí sim, quando você vê que não é um médium em um país, um médium em outro, um no sul do hemisfério, não, são vários, são mais de 50 médiuns falando sobre o mesmo assunto em todo o mundo, tem uma verdade aí por trás. E aí ele focava-se e engajava-se dentro daquele conteúdo. Então, como as revistas espíritas não são muito divulgadas, não são muito verificadas pelo público, né, espírita, eu trouxe hoje uma situação que ensejou essa temática, a fatalidade e os pressentimentos. Primeiro, quando a gente fala sobre fatalidade, é muito bom nós termos cuidados com determinados nomes, né, que nós não temos intimidade com a etimologia, ou seja, o que realmente significa essa palavra, o que deu ensejo ao seu significado. Porque a gente fala, menino, o tiro foi fatal. Então a gente acha que é uma tragédia, né? Matou, o tiro foi para matar, não é isso? Então, aconteceu uma fatalidade, aconteceu uma tragédia, aconteceu um desastre. Não é isso que a gente pensa logo? Mas não. Alô? 1, 2, 3. Alô? Ainda não. Vamos nos manifestar. Neste momento... Olha, tá bom. Então, a fatalidade não é como nós costumamos interpretar. É uma tragédia. Foi algo assim, horrível que aconteceu. Não! Quando nós falamos fatal, é uma questão de determinismo. Foi o fim. Foi exatamente o que tinha que ser. Então, fatalidade a respeito da vida espiritual, quando nós estamos aqui encarnados, eu posso dizer que meu destino é uma fatalidade. Porque tudo que acontece é porque Deus quer, não é isso que a gente fala? Mas é porque Deus determina? A gente fala que Ele permite. Deus permite. É que nem um pai que está nos educando. E aí a gente vai fazer uma coisa errada. Menino, não põe a mão no fogo não, que isso queima. Menino, não põe a mão no fogo não. É criar tomadinha aqui de criança, né? Criança não pode ver 2 buraquinhos que meteu. Menino, não põe a mão não. A gente vai lá e põe. E aí não põe mais. Fazer o quê? A gente tem todos os cuidados, mas quando o menino toma a decisão de colocar a mãozinha na tomada, ele está exercendo o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, por mais que o pai aconselhe, o pai diga, oriente, por mais que o pai diga, oriente, ele tem poder de decidir. O garoto vai e faz. Assim somos nós como crianças espirituais. Deus nos cria, simples e ignorantes. Isso daí quem fala são os espíritos, não sou eu que estou dizendo. No livro dos espíritos eles esclarecem que em toda a nossa trajetória evolutiva nós objetivamos um crescimento moral. Então o espírito ele vem aqui à Terra, encarna, depois reencarna. E a reencarnação é como se fosse uma graduação escolar. Nós quando vamos aprender na escola, não começamos a estudar, fazemos provas, passamos de ano. Se a gente não estuda, a gente relaxa, a gente perde. Às vezes repete, às vezes fica em recuperação, não é assim? Aqui é a escola da vida.
Então, cada reencarnação é uma graduação, é um aprendizado, é uma nova chance de crescermos moralmente com as nossas experiências. Então, não teria sentido Deus nos criar e simplesmente nós vivenciarmos. Deus nos cria para evoluir, então eu vou pegar uma reta daqui para ali e acabar. E onde ficam essas reencarnações? Onde ficam essas experiências? Onde entra a lei de liberdade com o livre-arbítrio? É isso que eu venho hoje elucidar dentro do que os queridos irmãos que já estão lá no mundo espiritual trazem para nós como esclarecimento. Os pressentimentos, alguém já sabe o que é pressentimento? Claro, né? Quando eu pressinto, eu estou me antecipando a algo que provavelmente virá a acontecer. Esse tema, como eu falei, eu retiro da Revista Espírita e vou reproduzir aqui para vocês, porque se eu for contar vai ficar meio capenga. No mês de setembro, uma embarcação ligeira fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As outras 4, no número das quais me encontrava, que é uma carta para Kardec, né? Das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha do barco. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável, fatal, e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Então, eles conseguiram nadar até a terra. Mas o curioso, por que ele está escrevendo essa carta para Kardec? Porque nesse perigo, igual para todos 8 que estavam no barco, só 4 pessoas sucumbiram, só 4 pessoas morreram e 4 pessoas conseguiram se salvar. E ele estava entre as 4. Ele vira assim: e o que fiz para merecer estar vivo, me salvar? Sendo que dessas 8 pessoas, tinha padres, tinha uma freira que estava em missão para ajudar as pessoas carentes, com vários méritos, pelo menos diante dos meus olhos, e eu que não sou nada, coitado, ele não dá valor nenhum, não sou nada, estou bem, estou vivo e eles morreram. O que fiz para merecer isso? E aí começa a fazer várias perguntas para, curiosamente, elucidar isso, né? Por exemplo, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é um outro espírito que se afasta? Quando ele começa essas dúvidas, aí Allan Kardec se reúne com o grupo dele, eles evocam o espírito São Luís. São Luís, eu não sei se vocês, alguns já devem ter conhecimento, São Luís sempre, Kardec recorria a ele, um espírito de alta envergadura. Ele era considerado patrono da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Esse caso está na Revista Espírita, eu trago aqui a data, Estudos Psicológicos, 1858 de março. Kardec então recorre às instruções de São Luís. São Luís, me ajude aí com essas perguntas, né, que ele faz. E São Luís, por que Kardec tinha uma intimidade e uma confiança maior com esse espírito? São Luís, ele nada mais foi do que o rei da França. São Luís foi Luís IX de França. Para vocês terem ideia, ele que nasceu em 1214,
assumiu o trono da França em 1226. Quem é bom em matemática? 12 anos de idade, se tornou rei da França. Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, está entrando na adolescência, um rebelde sem causa, não é assim? Com 12 anos, assume o trono da França e o reinado dele, que só termina quando ele morre em 1270, foi considerado, ficou conhecido como o século de ouro de São Luís. A França se expandiu em termos de política, de economia, a moral, a cultura. Foi assim uma coisa fantástica. Ele, inclusive, como monarca, como rei, institui, sendo como ele se fosse a última instância, um juiz que desse a última palavra nas causas que permeasse a França, né? Por exemplo, qualquer briga, qualquer questão judicial, depois de julgar, iria para ele, ele seria o STF da França naquela época. Só para vocês terem ideia da importância, nós temos uma carta constitucional, né, a nossa Constituição, em que um dos princípios, lá no artigo 5º, que é garantido à pessoa, é o princípio da inocência. Aqui quem é da área do direito vai lembrar mais ou menos do que eu estou falando. O que é o princípio da inocência? Até um leigo consegue fazer o link. Até que se prove o contrário, é inocente. Ou então, para aqueles que são mais um pouquinho avançados, né? Só será considerado culpado após o trânsito em julgado de ação condenatória. Então, ele que institui esse princípio durante o reinado dele. Ou seja, estamos em 2018. Séculos e séculos se passaram. E nós hoje temos um princípio elaborado por São Luís. Quem quiser depois, né, aprender um pouco mais com São Luís, vai investigar na Revista Espírita, também no Livro dos Espíritos. Tem muitos casos curiosos. Até tem um do Piu Piu, que eu já contei em outra... Piu Piu é ótimo, né? É no Piu Piu mesmo, que eu contei em outra doutrinária, mas vamos seguir em frente, senão a gente sai do tempo. Então, patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. E ele não só... como que, né? Que a gente fica sabendo que ele é o rei da França, como Luís IX, rei da França. Porque ele mesmo se identifica assim. Então, não só através das mensagens que, ao longo das experiências, Kardec foi angariando e tendo com ele, Kardec ficava desconfiado, mas não tinha certeza. Até que um dia, e isso está em outra revista espírita, ele mesmo falou: por várias existências miseráveis e obscuras, tive de expiar minhas faltas, tendo vivido pela última vez na Terra sob o nome de Luís IX. Então, Kardec recorre a ele para elucidar essas questões. Quando o perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando a pessoa escapa do perigo, é um outro espírito que a afastou? É o espírito, são os espíritos que causam as coisas? É isso que o rapaz está perguntando, né? Interessante, mais à frente eu vou responder. Quando um homem está na iminência de perecer por acidente, que foi, né, o caso, que é a tragédia que passaram, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, novamente. Ou ele pode ser o agente, não só causador, mas de alguma forma influenciar. E caso livre do perigo, foi o quê? Um bom espírito que ajudou ou a mesma coisa? Dentro desse contexto, São Luís vai responder. E quando ele responde, ele fala: olha, não são os espíritos que causam nada,
Se ocorre uma tragédia com você, não foi um espírito que fez com que essa tragédia ocorresse com você. Mais à frente ele vai, inclusive o rapaz vai dar um exemplo. Alguém vai passando por uma ponte, a ponte desaba. Foram os espíritos que foram lá e derrubaram a ponte? Aí São Luís vai dizer, oh, pelo amor de Jesus, que é isso? A ponte caiu por imprudência de alguém que a construiu, ou porque suas ferragens estavam corroídas, né? O espírito não vai lá e não derruba a ponte. Isso nos leva a investigar como seria a ação do espírito na matéria, porque é isso que o rapaz está querendo saber. O espírito está indo lá empurrando a ponte, está empurrando você, está colocando um obstáculo à sua frente? Não. Não está. E é esse tema, cada vez mais, vai sendo investigado. Eu já falei um pouco a respeito, então, indo para uma obra chamada Vocabulário Espírita, também produzida por Allan Kardec, nós vamos encontrar, no sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o homem numa máquina sem iniciativa nem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda moral. Então, bem, Karina, o que é que você está querendo dizer? Que tudo que nos ocorre, que nos acontece, tem origem em nós mesmos. Não foram os outros que fizeram. Ah, Karina, mas eu quando reencarnei já existia um plano traçado para mim. Não é assim que a gente fala, né? Qual a minha missão? O que é que eu vim fazer na Terra? Então existe um plano todo traçado, todo certinho. Não existe. O plano é uma base. É uma base. Mas lembra que nós temos o livre-arbítrio? Se nós, durante esse plano, vamos fazendo escolhas, nós podemos nos desviar do plano ou cada vez mais ir de acordo com ele. Vai depender das escolhas que nós fazemos. Então, quando a gente fala em termos de fatalidade, eu estou dizendo que a fatalidade não existe? Não, a fatalidade existe em poucos aspectos que nós podemos exemplificar. Se eu reencarno, eu vou viver aqui com o meu corpo material, né? Que a gente fala, eternamente? Não. Eu vou desencarnar. É o que a gente fala, né? Antes de ser espírita, a gente morre. Então, fatalmente, se eu estou aqui no planeta com um corpo orgânico, em algum momento eu vou morrer. Fatalmente. Então, isso é uma fatalidade. Por isso que a gente associa o nome à morte. Porque a morte é algo muito mais certo do que qualquer outra coisa que nós vivenciamos. Em algum momento, a gente vai morrer. Outra coisa. Se eu agora não estou na Terra, eu estou onde? Desencarnei, voltei para a pátria espiritual. Mas eu, Karina, cheia de imperfeições ainda, tenho que reencarnar milhões de vezes. Porque eu não vou conseguir me depurar em nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 reencarnações. Vou precisar reencarnar. Se eu vou precisar reencarnar, a depender do meu estágio evolutivo, eu posso participar do meu plano reencarnatório. Então, quando eu estou no mundo espiritual, se eu sou um espírito imperfeito, é fatal que eu vá reencarnar, ou não é? Se eu sou imperfeito, a reencarnação é um processo de aprimoramento. Então, a reencarnação seria uma fatalidade. Tá vendo que aí eu não posso dizer a fatalidade porque é ruim, não. A reencarnação é algo maravilhoso para o espírito. O espírito que não reencarna, ele não se desenvolve. A gente é uma necessidade e é inclusive uma lei divina que Deus nos impõe. Então não é, a gente não tem livre-arbítrio
para reencarnar, no sentido que, Karina, você vai ter que reencarnar, porque você é um espírito imperfeito. Eu vou dizer, não quero, não vou. Aí vai, não vai. Eu posso protelar, vai, não vai, fui. Uma hora eu vou ter que vir. Entendeu? Então, escolhendo uma nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade, o livre-arbítrio. Então, conforme o gênero de provas escolhido pelo espírito, acha-se ele exposto a certas vicissitudes e, consequentemente, aos arrastamentos que essas provocarem. Devido ao meu plano reencarnatório, aí eu acho, às vezes, achando que eu já me desenvolvi um pouco mais moralmente, bem dessa vez, além de espiar algumas coisas que eu deixei para trás, eu vou pedir uma prova, porque aí eu desenvolvo mais rápido, eu vou evoluir mais rápido. E eu sei que eu já tenho capacidade de conseguir vencer essa prova. E, bem, como eu sempre fui assim, humilde, não fiz questão de nada assim, muito sofisticado, vou pedir a prova da riqueza, porque eu sei que eu vou conseguir vencê-la. Aí venho, riquésima. Ao invés de fazer um trabalho que a minha riqueza vá beneficiar também o próximo, além de mim mesmo, porque tudo que nós temos aqui no mundo material são meios, são formas que Deus nos permite para conseguir colocar em prática o mandamento dele. Que ele, através dos seus profetas, Jesus vem e nos lembra qual? Amar a Deus, o nosso Criador, acima de todas essas coisas. E como diz Jesus, e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, ou seja, a mesma coisa, amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo e ama a si mesmo, você ama a Deus. Se você ama a Deus, você fatalmente tem que amar o próximo e a si mesmo. Então não tem como a gente fugir à regra. Estamos aqui no mundo material, de forma que tudo que está à nossa mão é para nós desenvolvermos o amor. Então eu, super rica, linda, maravilhosa, só gasto dinheiro em meu benefício, ao invés de potencializar e ajudar outras pessoas a conseguirem aproveitar esse momento também que elas estão encarnadas comigo. Se eu não a ajudo, é o que a gente fala, inclusive começa pelo núcleo familiar, se eu não ajudo, o que é que acontece? Eu perco a minha prova. Isso faz com que apenas eu fique estagnada na minha evolução. Não vai fazer com que eu retroceda em termos evolutivos, mas também eu não vou avançar como eu estava prevendo, como eu estava querendo. Então, quando eu faço todo esse planejamento para espiar, para provar, ou então venho em alguma missão, se eu já for um espírito puro, eu acho muito difícil, porque só Jesus, que a gente lembra que esteve aqui conosco, na sua pureza, eu acabo passando pelas consequências das minhas escolhas diante desse planejamento. Por exemplo, didaticamente, o que é que eu ouvi aqui? Didaticamente, Kardec, ele traz o seguinte, bem, o que é que eu estou querendo dizer? Se eu tenho um objetivo como espírito, de um dia ser um espírito puro, para isso eu vou reencarnar várias vezes e tudo, e tenho um caminho espiritual a seguir, que inclusive, se eu quiser seguir rápido esse caminho, é só lembrar que Jesus é o nosso guia e modelo, porque ele já percorreu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso? Então, se eu, por exemplo, estou vindo de algum lugar e quero chegar aqui ao topo desse morro, eu tenho várias opções, eu tenho vários caminhos. Eu posso ir lá pelas serras, eu posso vir aqui pela planície, posso vir pelo mar. Tá, mas isso quer dizer o quê?
que cada caminho tem sua estrutura, então também vai oferecer os seus obstáculos. Então, por exemplo, se eu estou indo aqui pela serra, pode ser que uma pedra caia em cima de mim, pronto, acabou Karina. Ou então, se eu estou indo pela planície e acabe lá sendo engolida, né, no pântano, a areia movediça e tudo. Ou então, estou aqui pelo mar e toda feliz vou entrar no riozinho, uma tempestade, pronto, o barco afunda. Isso quer dizer que com esses perigos que poderiam ocorrer, vão fatalmente ocorrer? Não. Assim também é o nosso caminho espiritual. Nós traçamos o objetivo. Temos várias formas de chegar lá. Mas aí o que acontece? Temos que vigiar e orar constantemente para termos essa perícia e sabermos nos conduzir diante dos obstáculos que surgem durante o caminho. O pressentimento, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 522, é sempre um aviso do Espírito protetor, é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem, também é a voz do instinto. Ou seja, no caso que o homem falou que o barco dele afundou, 4 pessoas se salvaram, 4 pessoas morreram, e ele começa a fazer o questionamento, um dos questionamentos ele fala a respeito da ponte. A moça também saiu, foi para a rua fazer compras. Quando chegou na rua, ela pensou, vou voltar para casa. Ah não, mas tem alguma coisa que está me angustiando, não vou voltar agora não, eu vou ficar na rua. Ah, sabe de uma, vou para casa assim. Começa a andar e de repente ela para, nada, o que eu vou fazer em casa? Vira e começa a andar na rua, de repente cai uma viga na cabeça dela. Aí o rapaz pergunta, vem cá, isso era o espírito tentando avisá-la? Era o espírito falando, olha, vá para casa, porque você vai passar por um lugar e a viga vai cair na sua cabeça? Não. Eu achei interessante porque aí o Espírito São Luís esclarece. Aí é muito mais o instinto do que uma intuição. E qual é a diferença? O instinto e a intuição. O instinto é próprio, é nosso. A intuição é de fora, é através de um irmão espiritual. Como assim, Karina? Explique melhor. Puxa aí, espreme aí para ver se sai alguma coisa. Olha, quando nós somos criados, desde o princípio inteligente, que é a base de tudo, de toda a criação, e aí vamos nos desenvolvendo, passamos por vários reinos até chegarmos ao reino nominal e sermos um espírito formato humano. Isso já passamos por outros planetas, outros mundos, etc e tal, e não vou me alongar. Então, durante toda a nossa formação, até não estarmos como espíritos humanos, nós agíamos somente por instinto, principalmente no reino animal. Antes disso, o instinto é mais fraco. Aí a gente fala, que as plantas só têm sensações. No reino mineral, a gente só vai encontrar o magnetismo, a atração, é o que a gente pode dizer das pedras, etc. Então, cada reino tem um pouco do instinto, que é um tipo de inteligência. Nós vamos estudar isso no Livro dos Espíritos, vamos nos aprofundar também na Gênesis, são 2 obras de Kardec que tratam bastante disso. Essa inteligência, quando chega no homem, o que é que nos diferencia dos animais, das plantas e tudo? Que nós pensamos, raciocinamos. Quando eu começo a raciocinar, eu começo a fazer as minhas escolhas, porque no meu raciocínio eu posso achar que isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Ao invés de ir para cá, eu posso ir para lá. Aí o instinto vai diminuindo e eu vou cada vez mais conquistando a razão. Cada vez mais.
mais a gente perde o instinto. Tudo que nós vivenciamos fica gravado em nós. Tudo. A gente não perde o instinto. A gente só desenvolve uma inteligência maior, que é a racionalidade, é o raciocínio. Vocês estão entendendo? Então, quando eu ajo por instinto, é porque eu não ponho mais a mão no fogo. Porque alguma vez, em alguma encarnação, eu coloquei a mão no fogo, queimou e dói. Não precisou, nessa encarnação, eu ir lá e botar a mão no fogo para saber que dói. Quando eu estou passando por algum lugar e solto um animal e eu tomo aquele susto, já quero me proteger, porque eu já sei que eu posso ser atacada. A fuga, o medo, tudo isso é proveniente dos instintos básicos nossos. O instinto de sobrevivência principalmente. Então, antes de encarnar, tem um espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isto é, do gênero das provas que ele será submetido. Como então os pressentimentos e a voz do instinto, tá vendo? Pressentimento, algo que vem à minha mente por intuição, alguém me falando algo que está mais em frente. E a voz do instinto, que é a minha própria experiência, são sempre um tanto vagos. O que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Será que foi uma intuição, um espírito que soprou isso para mim? Quando nós vamos estudando, aprendendo, praticando, se preocupando, estar sempre vindo ao centro, assistindo doutrinária, tomando passe, vivenciando, porque, ou seja, se tornando espírito, deixando o espiritismo entrar dentro de você, porque eu vejo muita gente entrar no espiritismo, mas não vejo gente deixando o espiritismo entrar dentro da pessoa. Quando a gente incorpora realmente o que é ser espírita, nós vamos ficando mais sensíveis. Então tem momentos que você não escuta vozes, se você não for médium, né? Como eu. Mas quando vem aquela coisa assim, faça isso, aí você vira assim, bem, eu já me conheço, eu sei que isso não é meu. Você consegue discernir o que é um conselho de um amigo espiritual ou o que é a sua opção. O que é que vem de você. Porque, gente, nós temos sempre espíritos conosco. Não tenha essa ilusão de que espírito só tem aqui no centro espírita, não. Ao contrário, muitos espíritos que estão aqui conosco, desencarnados, vocês, nós, é que trouxemos hoje para o centro. Então, é mesmo, Karina? Eu pensei que só tinha espírito aqui no centro porque eu vou para casa. Eu nunca vi um espírito na minha casa, não vai precisar ver. A não ser que você seja um médium ostensivo, um médium vidente, você vê. Mas os espíritos habitam em tudo, em todos os lugares. Então você está em casa, você está no centro, você está no estacionamento, você está dirigindo no trânsito. Em todos os lugares nós temos espíritos. Numa repartição pública, num shopping, num show, num bar, num restaurante, em tudo. Mas aqueles que estão com você por afinidade, porque você atraiu para si esta companhia. Então, se você faz um trabalho de desenvolvimento moral, de autoconhecimento e realmente quer se melhorar, você vai atrair bons espíritos que querem te ajudar nessa reforma íntima, nesse melhoramento, nessa sua evolução. Mas se você não está aí para nada, você acha que o importante é viver esse mundo material, em todas as sensações, os prazeres que a vida oferece, que é assim que a gente nasce, né? E as pessoas incutem esse tipo de lógica na nossa mente. A gente está aqui para viver, para gozar, etc. Não, a gente não está aqui apenas para isso. Aliás, estamos aqui para muito mais do que isso. Mas os que ainda não despertaram acabam no vício, nas sensações exacerbadas, atraindo más companhias. Então nós temos as companhias que nós atraímos.
Então, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Isso é o Espírito São Luís falando. Esse trechinho está lá no Livro dos Espíritos. Então invoca. O que ele chama o teu bom espírito é o nosso anjo da guarda. Oh, meu Deus! Raramente nós lembramos do anjo da guarda. Eu acordo, já dou bom dia para ele, né? Dou bom dia, entro no carro, falo, vamos para o trabalho. Aí você vira assim, essa palestrante está enlouquecendo. Não, eu estou criando o hábito mesmo de tê-lo comigo. Então, hoje é natural e é automático eu me deparar, por exemplo, no trabalho, eu pego algo difícil para fazer, que antes eu achava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Sabe? Ficava desesperada, ansiosa, porque quando a gente não sabe, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente fica pensando o que é que os outros vão pensar, que a gente não sabe tudo. Não, eu paro e viro assim. Eu sei que você é mais inteligente que eu. Você já aprendeu muito mais coisa que eu, porque é um espírito mais evoluído. Então me ajude aí. Vamos fazer isso comigo. E eu me sinto mais... Esse cara do saber dele foi diferente das suas, você tá acreditando? Não. Aí a questão não é o conhecimento, entendeu? Em si, mas muito mais o aprendizado moral de vida. Então, ele pode não entender nada, por exemplo, eu sou advogada, ele pode não entender nada de legislação, nada de defesa, mas o que é que ele faz? Ele me incentiva, vai, você é capaz, você consegue. Que é isso? Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que é que está te prendendo? Se você conseguir fazer algo mais ou menos, o que? Vão te morder? O que está te impedindo? E quantas vezes a gente se bloqueia em função disso? Então, eu sinto esse estímulo, eu sinto essa segurança. Sabe quando nós temos que tomar uma decisão, e aí a gente conversa com aquele nosso melhor amigo ou melhor amiga, né, um pai, uma mãe, querendo um conselho, e a pessoa endossa aquilo que a gente está querendo fazer, a gente faz logo, não é isso? Nem pensa 2 vezes. É assim, você constrói essa confiança com o seu anjo da guarda. Por que é importante? O nosso anjo guardião, esse espírito, que é um espírito superior, dentro da classe mesmo que a gente fala de classificação evolutiva dos espíritos, que temos lá a partir da questão 100 de um Livro dos Espíritos, ele é já um espírito mais evoluído. Então, mais inteligente moralmente, mais sabido mesmo. O que é que acontece? Quando eu crio essa intimidade, essa ponte de confiança, é automático. Então você começa a se sentir mais capaz também para agir na sua vida. Para melhor. Porque ele é um bom espírito, não é uma má influência. E geralmente o que acontece é que a gente procura são más influências. Porque a gente se equivoca com os padrões da vida terrena. A gente vira assim, aquele que é feliz deve ser esse que tem poder, esse que pode humilhar, esse que pode comprar, esse pode... Não, pelo contrário. Só sabemos realmente a felicidade quando estamos fora desse corpo material. Aí não temos mais o que comprar, não temos mais a quem humilhar, né? Então, os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Aí, já não sou mais eu que falo. Tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível, tá vendo? Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Então, por exemplo, como eu falei, o meu anjo da guarda, né? Um espírito, ele não vai resolver o problema para você. Ele não vai falar assim, olha, essa peça você tem que fazer isso, você tem que fazer assado, você não sei o que, vai ter um recurso. Não. Mas ele vai potencializar o que de melhor há em mim. Olha a importância.
Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, se a gente não abre espaço para eles agirem, mas pelo menos não estamos a nível de repeli-los, aí eles utilizam também outras pessoas que sejam canais para nos trazer as elucidações, o apoio necessário para agirmos. Então, examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Parece que é mãe falando, né? Oh, Deus! Né, foi? Aí depois foi praga de mãe. Não, tá lá no livro dos Espíritos, é só pegar e ler. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. Há fundamento? Sabe aquelas pessoas que nós achamos que são corajosas, mas na verdade são até pedantes, arrogantes, né? Tipo, eu sei que não vou morrer agora, por isso que eu vou fazer acontecer. De onde vem esse eu não vou morrer agora? Aí ele responde: muito a miúde tem um homem o pressentimento, a intuição, a sensação do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Então a gente tem realmente isso. Eu, quando era pequena, eu achava, né, que eu ia morrer jovenzinha, então eu tinha uma ansiedade, uma coisa assim, eu tinha que correr para viver. Agora eu estou, oh meu Deus, para que eu corri tanto? Então tem também intuição da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe terá que cumprir. Finalizando, eu vou finalizar com o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, nós temos lá no capítulo 28, dedicado para aqueles que ainda não têm o hábito de fazer preces, um capítulo só de preces, só de orações. Tem oração para tudo. Então não tem desculpa para dizer, eu não rezo porque eu não sei rezar. Eu não oro porque eu não sei orar. Eu não faço prece porque... Não importa. Você pode dizer que é prece, reza, oração. O importante é que você converse com Deus. Converse com Deus ou diretamente ou por aqueles que você acha que estão mais próximos de ti, o anjo da guarda, Jesus, aí vem Dr. Bezerra Menezes, vem Santo Antônio, aí Santo Francisco, e vai. São espíritos mais elevados. Claro, gente, que a gente vai orar para espíritos melhores, né, do que a gente, porque imperfeito a gente tem que ajudar. Não é isso? Ou eu vou querer a ajuda de alguém pior do que eu? Não, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos essa coletânea de preces espíritas e eu destaco aqui uma que é para pedir um conselho. Lembra que a gente estava discutindo que, se você estiver confuso, o que é que eu faço? E ele fala, converse com o seu bom espírito, anjo da guarda. Então eles dizem, quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos antes de tudo propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Lembra que Jesus nos ensinou? Não fazer ao próximo aquilo que não gostarias que fizesse contigo, não é isso? Então, a gente se passa, a gente não faz esse tipo de raciocínio, ao contrário. A gente, não, eu vou fazer assim, porque eu não quero que faça comigo, mas com ele eu posso. Quer dizer, com os outros a gente pode, mas não quer que faça com a gente. A gente tem que mudar esse raciocínio. Então, se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então façamos essa análise antes
de agir, antes de falar, antes de ofender. E, em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, é a prece. Que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Nessa situação, ajudai-me. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Isso é uma prece, isso é uma oração. Tem coisa melhor? E sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstém-se. Se vem aquela intuição, vem aquele instinto, algo em você que diz, faz, mas eu acho que não é para fazer. Faz, não é fazer. Na dúvida, não vou fazer. Na dúvida, não vou ouvir. Na dúvida. E isso vai ser levado em conta todo o seu aprendizado, toda a sua bagagem espiritual, para você interpretar cada situação. Por fim, eu vou encerrar aqui, como muita gente veio curioso com o tema, né, pressentimento, achando que eu ia ler a mão de alguém aqui. Eu trago esse caso que é tão interessante a respeito do próprio Kardec. Kardec, ele se deparou com um amigo e o amigo disse que estava indo na casa de uma senhora que tinha o costume de ler a mão. Aí ele, mas eu não acredito nessas coisas. Logo na Bahia, né? Porque ele não é baiano. Eu não acredito nessas coisas. Aí ele diz assim, o amigo, né? O Kardec. Eu tive a ocasião de conhecer, então, a senhora de Cardone nas sessões do senhor Rostand, que é o amigo dele. Alguém me disse, creio que foi o Carlotte, que ela, a senhora de Cardone, possuía notável talento para ler as mãos. Nunca acreditei que as linhas da mão tenham uma significação qualquer, mas sempre acreditei que, para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, né, de mediunidade, podia isso constituir meio de estabelecer uma relação que lhes permitisse, como aos sonâmbulos, que é outro tipo de mediunidade, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Então, o que Kardec estava querendo dizer é o seguinte: não acredito nos traços da mão, mas eu acredito que quem esteja lendo pode, por exemplo, se tiver um certo grau de mediunidade, pode intuir determinadas coisas. Mas isso podia estar lendo o pé também. Receberia o mesmo tipo de mensagem. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele, tudo bem, né? Foi lá, estendeu a mão e ela começou. Nascestes com grande abundância de recursos e meios intelectuais. Extraordinária força de raciocínio. Formou-se o vosso gosto, governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio, subornais o instinto, a paixão, a intuição, ao método, à teoria. Que previsão, né? Esquisita. A teoria. A experiência... A experiência me confirmou de novo a justeza dessas notícias. Pois, por fim, ela disse: tiveste sempre pendor para as ciências morais, amor de verdade, amor da verdade e amor da arte definida. Continuou dizendo que tem número, medida, cadência, trocarias um pouco da precisão por uma certa poesia. Aí Kardec, errou aí. Eu não sou chegado nesse negócio dessa frescura de poesia. Ele mesmo fala na Revista Espírita. Como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de formar seita. Benevolência judiciosa. E continua fazendo algumas descrições. Por fim, encerrando esse pequeno caos de 300 páginas. Por fim, ela vira assim algo que é maravilhoso.
que é o caso da tiara. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. Aí Kardec, hã? E bem pronunciado. Vede. Aí ele diz, olhei e nada vi de particular. Que entendeis? Perguntei-lhe, ou seja, né, Kardec, por tiara espiritual. Querereis dizer que serei um papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nesta existência. Porque Kardec, né, não gostava desses títulos de sacerdote, essas coisas. Aí ela vira assim, deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Aí depois ele diz, né, poxa, não sei se foi coincidência, mas um ano depois eu lancei o Livro dos Espíritos e foi um sucesso. E realmente, eu não vou dizer que foi uma seita, mas ele acabou desenvolvendo um determinado grupo, como ela tinha falado, religioso. E, encerrando o caso, ele encontra ela. Um ano depois, que o Livro dos Espíritos já fez sucesso e tudo, encontra ela e ela diz, acredita agora mais um pouco nos sinais das mãos? Tá vendo aí que você, né, se tornou importante e tudo? Aí ele, menos do que nunca. E estou convencido de que, se a senhora viu alguma coisa, não foi na minha mão, mas no seu próprio espírito, e vou prová-lo. Ó, o espírito de Kardec. Kardec tinha isso. Não, agora vou, pela ciência, por todos os experimentos, pela experimentação, vou provar que não é a mão, e sim é uma questão espiritual. E assim ele fez. Por fim, ele diz, quanto à tiara espiritual, é evidentemente uma coisa especial, excepcional e até certo ponto individual. E eu estou convencido de que a senhora não encontrou essa expressão no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Veja, sabe como ela veio pela sua mente, para a sua mente? Pela intuição, pela inspiração, por essa espécie de presciência peculiar à mediunidade de que muitas pessoas são dotadas sem o suspeitarem. Então, Kardec tinha um conhecimento. Ele, não é à toa que tinha a responsabilidade em trabalhar toda a codificação para nós. Todas as informações que trazem para nós, os espíritos, foi de alguma forma passada para nós com uma certa didática por Allan Kardec. Então, nós que temos esse misticismo de achar, né, que as informações estão na nossa mão, pode haver uma certa influência, uma certa coincidência. Entretanto, o que é provado pela doutrina espírita são as comunicações, inclusive é um princípio da nossa doutrina, as comunicações com o mundo espiritual, ou seja, com aqueles que já estão desencarnados. E eles constantemente nos influenciam. Espero que tenha ficado um pouco mais claro a respeito do tema. E ali, né, ele falou, né, é assim. Aí eu encerro. Se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo não, né? Já passei do tempo um pouquinho. Mas a minha intenção foi explorar uma obra que é pouco conhecida. Então, a partir de agora, quem tiver curiosidade, quem tiver pelo menos tido esse estímulo de hoje, entrar no Google, tem a Kardecpedia, que é completa a respeito das obras de Kardec. Você coloca lá, pode ver todas as revistas espíritas que estão disponíveis. E tem muito caso interessante mesmo. E depois, sim, com toda essa base, aí vai, relaxa com os romances espíritas, mas é importante a gente sedimentar os conhecimentos da doutrina. Desejo muita paz a todos, bons estudos e muita luz.